23 eu vi um vídeo. Não era um vídeo qualquer, era Deus me mostrando o que seria o meu futuro. Mas eu tinha 17 anos, eu estava no ensino médio e aquilo ali parecia impossível. 1 ano e 3 meses depois, eu estava lá, vivendo tudo que Deus me mostrou. E eu saio totalmente transformado dessa experiência. E esse vídeo não é sobre só como eu fui parar no GSM, mas te mostrar como que Deus ele está preparando algo que você nem sabe que você vai viver. Se você sente que Deus está te chamando para algo muito maior, você não sabe como que isso vai acontecer, você se limita à sua idade, você vê que é muito dinheiro, acha que é impossível levantar esse dinheiro, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como que Deus me levou até o GSM e como foi minha jornada para levantar R$ 10.000 de matrícula. Meu nome é João Navarro e eu vou contar pra você como tudo isso começou. Pra você entender a história, eu preciso voltar lá pra outubro de 2023. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento e sabe aquele momento em que você tá perdido, você não sabe o que fazer? Era aquilo. Eu encontrava num lugar que eu precisava de Deus. E foi ali que eu comecei a encontrar a fonte de todas as coisas que eu precisava. Foi em Jesus. Comecei a ter fome e sede por Ele. Eu comecei a ler livros, a assistir pregações como nunca antes. E foi nessa época que eu estava faminto por Jesus que eu voltei para a igreja e comecei no rolê com os meus amigos. E lá eles me mostraram um vídeo, um Reels da Dunamis Farm. E quando eu olhei aquele vídeo, eu falei, cara, isso aqui não é só um vídeo. Era como se Deus estivesse falando comigo. Tem alguma coisa para você viver aí. Não era somente algo que passou, mas uma certeza, uma convicção no meu coração. Mas qual era o problema? Eu tinha 17 anos, eu estava no ensino médio, não sabia o que ia fazer da vida e eu não tinha como ir para lá. Então eu guardei esse desejo no meu coração e comecei a orar. Senhor, abre as portas para o dia santo. Eu lembro que em janeiro de 2024, quando lançou a primeira turma, entrei no site deles e falei, pai, mãe, imagina se eu vivo isso aqui algum dia. E não era somente um sonho meu, um desejo, uma vontade, mas sim um sonho no coração de Deus. Foi também em janeiro que eu me inscrevi no Dunamis Sprint, o curso online de liderança do Dunamis, que aconteceu em 3 meses. Não era uma escola física, claro, era online, mas, cara, esses 3 meses me esticaram de uma forma excepcional, ainda mais em liderança. E chegou em abril de 2024. E ali eu senti algo muito específico da parte de Deus, como se fosse uma fase, de abril até dezembro. Algo depois daquilo iria mudar na minha vida. Eu não sabia o que era, eu orava ao Senhor e falava, Deus, o que eu preciso fazer? E a resposta dele foi apenas, aproveita a sua família. Então, eu comecei a aproveitar cada momento, cada jantar, cada vez que a gente ia assistir um filme, intencionalmente. Porque eu sabia que depois daquilo, eu tinha a sensação que meu ciclo de amizade ia mudar, que a cidade que eu morava ia mudar. Tudo que estava ao meu redor iria ser diferente. Então chega maio e eu vou para um One Love Day na Zion Morumbi. Não conhecia ninguém lá, então eu fui bem intencional e cheguei em 2 caras. E esses caras foram o Estevão e o João. Eu nunca tinha visto eles, mas a gente criou uma conexão ali durante todo o evento. E ele falou, cara, vem aqui depois num culto do Flow com a gente. É ali lá na Zion Morumbi. Falei, tá bom, vamos marcar isso aí, vamos fazer isso acontecer. Mas a vida passou e até que chegou em setembro, a gente não tinha ido pro culto ainda, mas eu fui na Zion Morumbi pro Sprint Meeting. Vocês lembram daquele curso que eu fiz, o Dunamis Sprint, lá no começo do ano? Esse evento era o evento final, onde a gente ali se formaria. E aconteceu lá na Zion Morumbi, então eu tava indo pra lá, eu recebi uma palavra do Borges, sobre liderança, que confirmou ainda mais coisas que eu tava ouvindo de Deus. E quando eu saio ali da sala, quem eu encontro? O Estevão e o João. E aí eu falo, cara, vamos marcar esse culto, eles também vamos marcar. Até que em outubro a gente consegue ali se organizar e dar certo de eu ir. Só que um detalhe, eu moro em Louveira e é lá em São Paulo. Então eu tinha que pegar trem, ônibus, Uber, e essa viagem inteira dá 3 horas. Então eu falei, cara, tá bom, eu vou ir. Tinha uma convicção no meu coração. Eu tenho que ir para aquele lugar. Então eu fui, peguei Uber, peguei trem, peguei busão, estava lá chegamos no culto e naquele dia, quem está pregando? Nick Moretti. Ele é o líder do Flow, então ele estava lá para encerrar a série que eles estavam tendo sobre santidade. E ele dá um spoiler, que aquele culto não vai ter fim. Por quê? Porque não tem Vox depois, que é o Ministério de Jovens, então não teria Vox naquele dia, então o culto não teria hora para terminar. Só que tinha um problema, eu precisava ir embora no horário certo, porque eu precisava pegar o busão, o trem, o Uber até em casa.
Então, passou o culto, estava lá, a presença de Deus, teve uma administração no final. Só que aí eu desperto na hora e aí deu a hora de eu ir embora. Só que quando eu vejo as notificações no meu celular, minha mãe mandou uma mensagem e falou: Filho, estamos aqui, viemos te buscar. Eu falei: caraca, essa oportunidade de eu ficar um pouquinho mais. Mandei mensagem pra ela, falei: mãe, deixa eu ficar um pouco mais aqui. E durante esse tempo veio na minha cabeça de falar com o Nick. Eu tava com alguns problemas de liderança lá no meu grupo do Senai que eu liderava. E eu falei: cara, eu vou lá perguntar pra ele, porque eu já conhecia ele da Organic, já sabia que ele era um líder do Unamis. Então eu falei: cara, esse cara aqui sabe sobre liderança. Então eu vou ir lá falar com ele. Comecei a conversar com ele e tudo mais. A gente se conectou ali, aí ele me deu uns conselhos. E de repente ele me pergunta: cara, por que você não vai pro GSM? Aí eu falei: não, é meu sonho, mas dinheiro e tal. Aí ele falou: cara, você tem fé? Eu falei: pô, eu tenho. E ali ele deu a injeção de fé que eu precisava para iniciar o processo seletivo do GSM. Então, logo no dia seguinte, no domingo, eu me apliquei. Falei: vamos fazer isso acontecer. Então, aconteceu a primeira entrevista, a segunda entrevista, eu fui aprovado, e isso era no final de novembro. Eu comecei a levantar recursos no começo de dezembro. E o prazo para a parcela era dia 27 de janeiro, então, de 2025. Então eu tinha muito pouco tempo. E era R$ 10.000 para eu levantar. Então, eu comecei a orar, eu comecei a ter as aulas de estratégia ali da escola, de como fazer fundraising. E eu fui, peguei isso mesmo, claro, muito nervosismo, teve inseguranças, mas eu tinha uma convicção, eu tinha um sonho. Não meu, mas do Senhor que estava no meu coração. E foi lá, no dia 27, faltava poucos reais, e aí eu recebo as ofertas, e cara, eu consigo pagar a minha matrícula, eu tô no GSM, R$ 10.000, 17 anos, 18 anos de idade, vou viver uma coisa nova, e começou a minha jornada no GSM. E já começou na fase de fundação, onde eu aprendi mais sobre o caráter, a natureza de Deus, sobre a minha identidade, sobre os princípios e valores do reino de Deus, tudo sendo preparado, que na segunda fase a gente fosse para as nossas viagens missionárias, fazer missão. Eu fui enviado para Bolívia, passei 2 meses morando lá com o meu time incrível, e depois eu voltei, a gente foi estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em 3 meses. Foi um tempo fenomenal que Deus foi lá no meu profundo, mostrou mais verdades ainda sobre o caráter e natureza dele, que me moldou completamente. E aí, para finalizar, na fase 4 eu tive uma fase sobre liderança e cosmovisão, onde a gente teve ali as diferenças entre uma cosmovisão teísta, uma cosmovisão animista, uma cosmovisão humanista. Eu nem sabia o que era isso, mas lá eu aprendi, tive uma noção de como pensar sobre cada assunto que a gente vive, que a gente pensa que não tem nada a ver com a Bíblia, mas tem tudo a ver. E essa história não foi possível acontecer somente com a minha força, mas essa história tem o nome de muitas pessoas, tem um rosto de muitas pessoas. Cada pessoa que ofertou na minha vida, cada pessoa que orou por mim. E se você faz parte dessa jornada, muito obrigado de coração, porque se eu estou onde eu estou, foi porque você fez parte disso. E você tem um lugar no meu coração, e com certeza o Senhor te abençoará também por tudo que a gente plantou lá juntos. Tenho certeza que ele chegará ao momento certo e ele vai dar a oportunidade de a gente colher todos os frutos, todas as sementes que a gente plantou. E, cara, eu queria falar pra você, você que tem um sonho, foi uma palavra de Deus que te guiou a isso. Não importa o quão caro seja, não importa o quão difícil seja, coloque isso em oração. Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer com que isso aconteça, porque Ele está mais preocupado em cumprir também a vontade dEle aqui na Terra. Nós somos um meio, entende? Então não é somente sobre você, mas sobre a vontade do coração de Deus. O que eu tenho para te dizer é, dê o primeiro passo. E Deus, Ele vai fazer com que tudo aconteça, se estiver na vontade dEle. E cara, isso aqui não é o final da minha história, eu espero que esse, por enquanto, é o melhor ano da minha vida, mas eu creio que ele possa ser o pior daqui para frente, porque eu creio que Deus tem coisas ainda maiores para fazer nos próximos anos da minha vida. Então, eu queria te incentivar, através dessa história, através desse testemunho, você seguir firme do que Deus tem te mostrado. Ter mais fé, ter mais ambição e correr para a corrida que te foi proposta. Então é isso, minha luz natural que tá acabando. Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem, comenta aí, eu gravar também um vídeo sobre os testemunhos que aconteceu na minha família. Não somente o que aconteceu lá no GSM comigo, mas tudo que minha família viveu, tudo que minha família foi transformada. Então, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.